Inicialmente, vamos destacar um conceito fundamental do professor Bauman, que nos ajuda a entender como que esse relativismo líquido moderno impacta de alguma forma na atividade do policial militar. Bom, o professor Bauman diz assim: a sociedade atual está produzindo refúgio humano, está produzindo seres humanos refugados, isto é, seres humanos considerados excessivos e redundantes. Este é o ponto de partida. E aqui, o professor Bauman traz o conceito de redundante e redundância. O que significa ser redundante? O que significa redundância? Vai ter o mesmo sentido quando nós falamos algo assim: vou subir para cima. Não é necessário dizer subir para cima, basta dizer subir. Então, para cima se torna algo desnecessário. Usando esta comparação, o professor Bauman nos diz: na sociedade líquido-moderna, grupos e pessoas estão sendo considerados desnecessários. E aí ele indica ainda: ser declarado redundante significa ter sido dispensado pelo fato de ser dispensável. Traduzindo, a redundância é a condição daquela pessoa ou daquele grupo que o mundo líquido moderno trata como lixo. Os redundantes são sinônimos de dejeto social, refúgio humano, lixo. São aqueles que a sociedade líquido moderna quer longe. E aí, o professor Bauman faz uma observação importante. Assim como cresce a indústria da remoção de lixo por causa do alto consumismo na sociedade líquido moderna, também está crescendo a indústria de remoção do refúgio humano. Isto é, os redundantes. Então, nós observamos na sociedade líquido moderna o descarte daquelas pessoas que são consideradas inadequadas. E para evitar que essas pessoas se aproximem, a arquitetura do medo vem crescendo. Muros, grades, cercas elétricas, sistemas de segurança. E aí o professor Zygmunt Bauman vai dizer o seguinte: a segurança aparece hoje como um fator fundamental nas estratégias de marketing. As empresas exploram a insegurança apresentando as soluções. E uma das formas, diz o professor Bauman, de utilizar esta insegurança e, ao mesmo tempo, apresentar a solução, aparece a criação dos condomínios fechados, que ele classifica como guetos voluntários. Os guetos involuntários, a história já tem demonstrado. Os guetos involuntários são aqueles bairros para os quais os excluídos são empurrados. Mas aqui o professor Bauman fala da criação de guetos voluntários, isto é, condomínios fechados que oferecem a sensação de segurança. É um mundo que representa uma espécie de bolha que protege dos perigos vividos na sociedade de um modo geral. E ele vai dizer o seguinte, que nesse sentido vai crescendo o sentimento de
mixofobia. Basta lembrar o seguinte: mixo. Lembrem-se da palavra mixer, aquele eletrodoméstico que nós utilizamos para misturar as coisas. Assim fica fácil de lembrar. Mixofobia. Fobia é medo. O medo de se misturar. O medo de conviver. Isto é, a mixofobia é o sentimento que incentiva o preconceito em relação aos diferentes. Estimula a exclusão, o afastamento. E, sobretudo, vai considerar aqui diferente a underclass. Vejam bem, não há necessidade de simplesmente decorar esta expressão underclass, mas é importante vocês perceberem o que isso significa em termos de sociedade. A mixofobia é um sentimento que vem crescendo e incentiva os preconceitos em relação aos diferentes, aqueles que pertencem ou que fazem parte de uma underclass, isto é, as classes baixas, consideradas perigosas, que a sociedade líquido moderna não trata como problema social, mas trata como caso de polícia. E aí, alguém pode se perguntar, então quem é o redundante? Quem está vivendo na redundância? Quem está nessa underclass? O professor Bauman ilustra muito bem quem são os redundantes na sociedade líquido moderna, trazendo o exemplo vivido lá na Europa, como, por exemplo, os refugiados. Os refugiados são tratados, muitas vezes, como os diferentes, como os perigosos, como aqueles que devem ser mantidos à distância. São verdadeiros refúgios humanos para a sociedade líquido moderna. Basta olharmos os jornais e vamos ver quantos refugiados morrem na tentativa de sair daquela situação de perigo, buscando uma nova vida. No entanto, são tratados por onde passam, na maioria das vezes, como um lixo humano. A mixofobia é o medo de se misturar. E com isso, na sociedade líquido moderna, vão sendo criadas as comunidades semelhantes. Isto é, os condomínios fechados. Aqui ficam somente aqueles que gozam dos mesmos privilégios de uma determinada classe social. E aí o professor Bauman vai dizer, a mixofobia gera uma paranoia. O que é essa paranoia mixofóbica? O medo de se misturar, o medo de, inclusive, andar na rua. Daí, por exemplo, os carros blindados, todo o aparato tecnológico em termos de segurança. Mas ele vai dizer que na sociedade líquido moderna cresce cada vez mais o medo em relação àqueles que são considerados supérfluos, isto é, redundantes. Se na Europa nós poderíamos colocar aí a imagem dos refugiados como os redundantes, aqui na nossa realidade brasileira, especificamente na nossa realidade do Espírito Santo, quem seriam ou quem são os redundantes? São aqueles comumente chamados de nóia, os usuários de droga, as pessoas que estão morando nas ruas. Então, todos estes são considerados no mundo líquido moderno como redundantes, como desnecessários. E a sociedade líquido moderna lança a responsabilidade sobre eles tudo na polícia. A sociedade líquido moderna não trata como caso social, mas como um caso de polícia. E são tratados, usando aqui uma linguagem comum, como se fossem criaturas infames das trevas. E essas criaturas infames das trevas, para o mundo líquido moderno,
devem ser mantidas à distância, sob a vigilância da polícia. E veem na polícia como aquele aparato que vai carregar o lixo que está diante da residência. Então vejam como que isso é muito grave. E Bauman vai dizer o seguinte: frente a essa questão, ele propõe o desenvolvimento da mixofilia. O que é esta mixofilia? É o forte interesse, o desejo de misturar-se com as diferenças, o respeito àqueles que são diferentes de nós, a capacidade de conviver com o diferente. Se a mixofobia mostra o medo, né? Isto é, o sentimento de medo em relação ao redundante, o redundante entendido como aquele indivíduo, como aquela pessoa que representa um perigo, um verdadeiro lixo humano, traduzindo para a nossa realidade, os usuários de droga, os noiados, os noia. Então, isso a polícia que tem que tratar. A mixofilia vai mostrar o contrário. Toda a sociedade deve contribuir para criar espaços de convivência. E esses espaços de convivência são chamados de espaços mixófilos. Mas gostaria de destacar para vocês esse termo, essa expressão, né? Espaços mixófilos, não é simplesmente para ser decorado. O foco não está na decoreba, mas para nós entendermos o problema. Mesmo que você, num determinado momento, esqueça o que é o espaço, esqueça, né, e não saiba repetir a expressão espaço mixófilo, mas pense no seguinte: a necessidade hoje de se gerar, de se criar espaços públicos abertos, acolhedores, aqueles espaços nos quais todo cidadão gostaria de frequentar assiduamente, compartilhar de bom grado e de forma voluntária. É só lembrar, aqui em Vitória, por exemplo, os nossos parques, o Parque Moscoso, como era antigamente, as famílias aos domingos passeando com toda alegria. Ou vamos nos lembrar nas pracinhas, nas quais nós brincávamos quando crianças, e pensarmos hoje como estão as praças dos nossos bairros. Muitas vezes, as praças dos nossos bairros podem estar sendo transformadas, como diz Bauman, né? Num lugar não de mixofilia, mas de mixofobia. Então é preciso resgatar, né, esses espaços de mixofilia com tranquilidade, com segurança, com inclusão. E aqui fica a referência utilizada nesta videoaula, o livro do professor Zygmunt Bauman, intitulado Confiança e Medo na Cidade.